Vamos voltar aqui para o nosso ateliê? Vamos voltar, que nós estamos recebendo aqui nossa querida, que vai ensinar para nós esse ursinho fofo que está aqui. Tudo bem? Bem, você. Seja bem-vinda. Obrigada. É tão fofo. Ah, gostou? Ai, eu gosto de coisa fofa. E é muito fofo. Tudo é fofo aqui, eu tô olhando. Que bom que você gostou. Olha só, tem porquinho fofo, tem sapinho fofo. O que mais que tem aqui? Para todos os gostos. Para todos os gostos. Isso mesmo. Não é mesmo? Isso mesmo. O que a gente vai precisar para fazer esse então, hoje eu trouxe um ursinho bem fofinho, né? Ele é o Love e ele é bem facinho de fazer e bem prático pro Dia das Mães agora. Vai ser bem legal. Aqui, olha, a gente já pode começar? Pode, já começamos aqui. Aqui eu coloquei mexendo, já tá pegado esse aqui é um stencil que eu uso, tá? Pode escolher o que quiser. E sempre utilizar uma fita crepe para poder... Não mexer isso aí do lugar, porque por mais que a gente tenha habilidade, às vezes sai do lugar, dá dupla carga e fica feinho, né? Hoje eu trouxe os pituá. Ai, trouxe um monte de pituá, olha, gente. De todos os tamanhos. Hoje eu trouxe vários, porque da outra vez ficou faltando a gente falar sobre a luz, né? Isso. Aí eu trouxe os pituá e vou dar umas dicas aqui, bem legal, tá? Por falta de pituá, não vai faltar. Fazer artesanato. Bom, aqui eu vou fazer bem rapidinho, só uma partinha do stencil, pro pessoal ter noção como eu trabalho, tá? Eu pego um pouquinho da tinta e tiro o excesso numa bandejinha e um pouquinho no tecido. E vou rebolando o pincel. Tá? Eu não... Olha que rapidez, gente. É, bem pouco, porque eu quero um plano de fundo. Tá? Então pego, tiro o excesso. Aqui eu quero dar um degradê. Aí eu utilizo um pouquinho da outra cor. Tá? É um azul mais forte. Isso, e tiro só um pouquinho e passo ele. Qual que é essa cor aqui? Esse é o azul petróleo, eu usei o azul clarinho? É o azul inverno. Tá. Aí ele fica bem suave e cria um plano de fundo, que é o que eu quero aqui. Fica bem bonito, olha. Ô, Cris, eu quero agradecer você, viu? Sempre você deixa aqui um projetinho de presente, obrigada. Né? Então... Sempre tem um projetinho de presente aqui pra vocês e eu faço questão de agradecer ela pessoalmente. Obrigada. Porque sempre tem ali junto com os outros, obrigada. Das outras artesãs também, querida. Então, hoje eu trouxe o pano pra sortear. Que legal. Quem ganhar vai ganhar esse pano lindo que eu pintei de presente. Nossa! Hoje, olha só, você nem vai precisar pintar, já vai chegar pintado. Vai chegar bonitinho, né? Bom, então a dica é utilizar pouca tinta, não colocar muita tinta, que senão ele vaza, tá? Bom, eu vou começar... Aqui eu preenchi tudo, porque a forma de preencher é a mesma. Aí eu vou preencher só a mãozinha, porque tudo é igual, você vai aplicar isso em toda a peça, tá? Tá bom. Como a peça é grande, eu também utilizo um pituá. Grande, isso. Gordão. Esse urso, ele é bem gordão, né? Então ele... É bom usar uma quantidade, um pincel maior, para ir mais rápido também, né? Aí eu preenchi, olha, é bem facinho, com bastante tinta. Eu não utilizo diluente, vou direto com a tinta. Aí quem tem dificuldade pode utilizar um pincel para contornar, né? Aqui eu vou preencher. Primeiro preenche a parte toda com a tinta. Essa cor é qual? Essa aqui é a camurça. Camurça. É o camurça, é uma cor bem bonita. Pessoal, para fazer o urso, né? Fica bem bonito. Fica mesmo. Olha, essa peça aqui, aí eu preencho tudo. Pode usar uma quantidade boa de tinta, porque ela vai preencher bem os buraquinhos. Eu falo sempre pro pessoal utilizar um bom tanto, porque senão conforme vai lavando, clareia bem onde faltou tinta, né? E a pintura não fica tão viva quanto a gente quer que fique. Olha. Aqui eu vou utilizar agora o branco. Com o mesmo pincel pituá, eu vou iluminar. Eu gosto de iluminar antes, porque depois que eu vim com a luz seca, ela já está projetada. Tá vendo aqui? Mesmo não tendo secado tudo, já pode iluminar. Eu prefiro, porque quando eu vim com a luz seca, ela vai já estar preparada e não vou precisar estender tanto a luz. Legal. E ele não vai manchar, porque às vezes a pessoa
faz em casa e fica aquela bola branca, né? Não é legal, né? Não é legal. Agora eu vou fazer uma fica... pergunta técnica. Pode falar. A fofura do urso vai depender da iluminação aí, da sombra, ô Cris? E depende assim do risco, né? Que a pessoa... É só do risco? É do risco, porque olha, já tá tão fofinho, né? Então, se você colocar... Mas se tivesse tudo só dessa cor, você acha que ia ficar fofo do mesmo jeito? E acho que faltar, né? Então essa sombrinha faz diferença. diferença. A sombra, ela projeta muita pintura. Faz ficar mais fofo. Faz ficar mais fofo, né? Porque senão ela fica uma pintura muito chapada. Então, se a gente trabalha esse ponto de luz, ele fica muito mais bonito. Então, eu fiz a peça aqui, eu preenchi, iluminei igual eu fiz agora. E eu usei um pincel chato, tá? Olha... É um pincel de cerda mais dura para fazer o contorno. Aqui eu utilizei a cor chocolate. Então, peguei um pouquinho, viro para o lado de fora. Eu trabalho com contorno bem grossinho, porque eu quero estender esse contorno. Então, não precisa fazer uma coisa muito certinha, muito fina, né? Então, aqui, olha... Pode ser um pouquinho mais de tinta. Porque ele é bem grande. Verdade. Depois o pessoal de casa que a gente colocar o risco vai ver que ele é grande. Então, se você trabalha com ele com pincel muito fininho, ele não projeta uma sombra, né? Então, aqui é um contorno, olha. Contornar. E olha essa marca que tá aqui, tá vendo? O que que eu faço? Eu lavo o pincel, tiro o excesso de tinta e vou esfumaçando, tá? Eu trabalho o degradê da pintura, ainda úmido. Aí eu consigo obter um contorno bem bonito. Esse esfumaçado, né? Olha. Aí eu contorno e só já molhando faço, o pincel. Só molhando o pincel. A água que eu utilizo, essa lavadinha que eu dou no pincel, ela vai me ajudar a dar o degradê. Ótimo. Tá? Então eu fiz isso em toda a pintura. Aí, depois disso, você vê, olha como é interessante prestar atenção no molhado e no seco. Quando ele seca, ele diminui, quer dizer, ele escurece um tom. Então, olha, eu usei o mesmo tom, mas aqui já tá mais escurinho. Aí aqui, quando secar essa mãozinha dele, ele vai ficar... Vai ficar no mesmo tom, tá? Aí agora a próxima dica é a sombra e a luz seca, que a gente deixou de dar naquela vez, que não deu tempo. Agora vai ter bastante. Isso. Aí aqui, olha, a sombra também, ela projeta bastante a pintura. Eu utilizo um pincel de cerdas mais grossas, né? Não é nada macio. Pego só uma isquinha. Quando eu falo isca, é uma pontinha de nada no pincel. Coloco, contorno. E aquele segredinho lá meu que eu conto pra todo mundo, que já não é mais segredo. Eu tiro o excesso da tinta, lavo, e a água que está no pincel, eu esfumaço. Aí eu consigo mandar para trás lá o que é para trás, aí o focinho vai ficar mais aparecendo. Tá vendo? Aí a mãozinha aqui, olha, tá tudo igual. Aí é onde a gente coloca um pouquinho da sombra na parte aqui de baixo. Pra separar, Pra separar, porque senão fica uma peça só. Aqui. E aquela coisa que eu falei. Lavo o pincel, tiro o excesso de água e esfumaço. Tá? Eu fiz isso, pessoal, toda a peça. Então, toda a peça, o que tá tudo por trás, onde você vai colocar um pouquinho do rústico, tá? Então, vai acrescentar essa pintura em toda a parte para levantar a pintura. Sempre trabalhar com pouca tinta. Aqui, olha. Isso só a parte que tá de baixo, então, né? Isso, não pode aplicar, por exemplo, pro lado de fora, tá? Sempre o que tá lá atrás. Tá? Acho que deu para compreender bastante, né? Deu, claro, uma explicação dessa. Ah, sim. Olha, sempre então lavar o pincel e esfumaçar. Eu fiz isso então em todos os meus passos aqui, olha. Contorno e suavizo.
Essa aqui é a sombra seca, tá? Sombra seca. Ela define bastante a pintura. Eu vou dar uma dica também como eu faço as minhas orelhinhas, tá? Daí aqui, olha, eu utilizo... vou aqui olhar o nosso aqui pronto pra ver. Ai, que fofo. E tem os pelinhos em volta. Isso, vou ensinar a fazer pelinho também. Então, vamos... Isso. Aí eu utilizo para fazer olhinho, a orelhinha. O fundo da orelhinha, eu sempre utilizo um pincel também pituá menorzinho, tá? Aí você vai utilizar uma tinta mais escura. Geralmente eu utilizo a tinta que eu fiz a sombra, que ela fica bem bonito. Eu mergulho o pincel na tinta e eu venho, olha, dando batidinhas. Ele fica bem bonitinho. E vou assim, passando um pouquinho pra fora. A parte de dentro da orelhinha. Isso. E vou preenchendo ela toda. Por que aí você dá batidinhas, Cris? Pra parecer mais assim, parecer pelúcia. Ah, porque vai ficar um relevinho bem pequenininho. Eu concentro bastante a tinta aqui, olha. Tá vendo? Ela fica até brilhante. E ele sai um pouquinho pra fora. Bem pouquinho. Quando chega aqui perto da cabecinha, aí você pega um pincelzinho, tá? Porque se você bater ali, ele vai sair pro lado da cabeça e não é isso que a gente quer, tá? Um pouquinho. Daqui pra cima você preenche com o pincelzinho. E bate aqui no cantinho, tá? Pronto. As duas eu fiz dessa forma. Uma graça. Bom, agora eu vou falar da luz seca. A luz seca. Né? Ficou faltando naquele outro programa. Hoje vai ter. Hoje vai ter, né? Aí é com gordão. Eu gosto do gordão, porque o meu urso é gordão. Então eu preciso de um pituá gordão. Tá bom. Tem vários pituás, tá, que a gente utiliza. Então o que eu falo muito assim pro pessoal é, quando você faz uma peça maior, você tem que usar um pincel maior também, porque senão fica marcado. Pessoal, as meninas lá na pintura, que eu dou aula de pintura, né, falam: "Ai, ficou feio, prof. O que aconteceu?" Deixa eu ver seu pincel. Aí, é um bem pequenininho para uma peça grande, então não pode, tá? Nosso urso, ele é bem gordão, então a gente precisa utilizar um pincel maiorzinho, tá? Uma cerda bem... também o que não pode é um pincel cerrado, tem que utilizar um pincel maciozinho, tá? Tá bom. Bom, aqui vai pegar o pincel, eu mergulho também o pincel na tinta e tiro o excesso. Pode ser num paninho, né? Onde você... Paninho de... Esse aqui Esse aqui é tipo um Perflex, alguma coisa assim. Duramax. Parece. É um papel. É um papel toalha. Papel com tecido. Aí você pega, mergulha na tinta e vai, olha, rebolar o pincel. Nunca pode ir direto na pintura, que se você for direto, é onde você vai criar aquela bola marcada, né? Aí não dá. Então aqui, olha... é onde a gente vai iluminar, exatamente onde eu já deixei os pontos da pintura, tá? Então eu não vou esticar muito ela. Eu concentro, a mão bem levinha e suavizo. Como eu já fiz esse ponto de luz anterior, eu não preciso estender muito, então fica bem legal. E fácil, né? O pessoal tem muita dúvida na luz seca e ela fica bem bonito. Olha, porque dá medo e suaviza. De acontecer de manchar, manchar. Né? Muita gente mancha a pintura com isso, porque utiliza o pincel pequeno. Olha o tamanho da minha peça. Imagina se eu coloco um pincel pequenininho aqui, ó. É muito pequeno. Vai ficar uma marquinha. E eu preciso estender mais isso, né? Olha. E aí o pincel bem seco também de tinta. Outra dica que você não pode utilizar pincel molhado. Se você utilizar o pincel molhado, ele também vai expandir a pintura, tá? Tenho mais algumas dicas aqui do olhinho e do pelinho. Tá bom. Pelinho faz ele parecer... mais vivo, né? Mais fofo. De verdade. Olha, rapidinho, a bochecha é o mesmo procedimento. Tira aqui, olha, o pincel, tira o excesso e concentra na bochechinha, olha. Suave e estende um pouquinho. Suave, um pelinho. Então, suave
e estende um pouquinho, tá? É bem facinho, o método de fazer a bochecha é o mesmo da luz seca, tá? O pincel não pode estar molhado. Começando a ter carinha e olhar pra gente fofinho. É um fofo, né? É. Não pode estar molhado, porque se estiver molhado, ele vai também criar uma bola, daí fica feio, né? E caso acontecer isso, você pega um pincel número 10, maiorzinho, molha na água, tira com excesso que sai tudo e você espera secar e faz de novo, tá? Bom, as dicas então de luz, eu passei do pituá, passei dica de profundidade, Sim. a luz seca, né? A sombra seca. Até a bochechinha cor-de-rosa. Já falei da bochecha, dos extensos e agora eu vou fazer o pelinho. Tá bom. Tá? O pelinho a gente utiliza uma tinta mais aguadinha. Eu gosto de um pincel liner, tem que ser o mais compridinho, porque senão eu não consigo uma carga boa de tinta para poder estender o pelinho. E fininho. Fica fininho, fica bem bonito. Eu hidrato ele na água e fecho com a mão, tá? Eu evito de lavar ele limpar ele no tecido, tá? Porque ele fica bem fininho. Aí agora a gente vai fazer agora eu vou fazer aqui pra vocês o pelinho, tá? Esse pelinho, ele... Nessa minha tinta aqui, eu já diluí ela um pouquinho. Você vai diluir aí em casa, pega uma pincelada, põe na bandejinha e coloca umas 3 gotinhas mais ou menos de água. Mistura, faz um testezinho para ver se não... fininha. Mais fina para poder correr a pincelada. Tá. Se ela não tiver correndo é porque ela tá pouco diluída e se você passar e ela estender é porque ela tá muito diluída, tá? Então você vai molhar. Molha bem e eu gosto de tirar um pouquinho o excesso na bandejinha. O pelinho você tem que prestar atenção na direção, tá? Eu começo sempre aqui pelo centro, eu faço um risquinho e vou puxando, olha. Molho, tiro o excesso, utiliza ele bem pezinho e vai puxando devagarzinho. Eu molho inteiro. Né, eu molho aqui, ó, o pincel inteiro, tá? Tiro um pouquinho o excesso na bandejinha e venho puxando, bem suave. Tem que prestar atenção na direção da pelagem, né? Porque... não dá pra fazer um pro lado, pro outro, pro isso, lado, pro outro. Pra senão parece que você bateu... Isso, ou bateu ali na máquina, né? Aqui eu faço um puxadinho. Então, olha, dá pra ver bem lá na imagem... que eu puxei todos esses pelos pra cá e depois eu mudei a direção pra lá, ó. E vim mudando pra cá, olha. Aí você vai colocando o pelinho. Cuidado também pra não pôr muito. Eu coloco alguns saindo pra fora. Aí continuo na mesma direção. Molho, tiro o excesso e puxo. Aí eu fiz isso em toda a peça, tá? Então você na pode... orelhinha, no bracinho, tudo. Isso, a direção é a mesma para toda a peça. Aí vocês vão fazer devagarzinho, né, com calma, porque senão você sai com aqueles pelos tudo espatifado, né? Vai ficar assim, ó, gente, igual tá aqui na peça que ela trouxe. Não dá pra ver, tá muito longe? Não, mas dá pra ver lá os pelinhos lá, ó. Bem fofinho. E aqui... Minha dica do olhinho também, rapidinho, olha. Eu já preenchi com branco e preto e venho aqui bem do meio e subo, faço um filetinho. Venho aqui do meio e desço. Esse aqui é meu fio base, tá? Aí eu puxo um pouquinho pra cá e puxo mais um pouquinho pra cá. Mesma coisa do outro lado, um no meio. Ele me dá a direção dos outros. 3 pra cima, 3 pra baixo. Isso. Eu fiz 3 e puxei 3 pra cá. A tinta também tem que estar diluída, tá? Ela tem que estar bem diluidinha, que senão ela expande tudo. E assim vai ficando pronta essa fofura. Isso aí. Aprendeu a fazer? Gostou? Adorou. Gente, quando vem aqui pintar tecido, o povo adora. É tão gostoso, tenho certeza, né? Que as meninas lá adoraram. Então, gente, ó, pega o material e faça, que tá muito fofo. Lembrando que a Cris vai deixar de presente pra você esse que ela pintou, que tá aqui
que é o que já tá feito, tá bom? Cris, obrigada, minha Obrigada, linda. foi um prazer estar O aqui prazer é novamente. nosso sempre, Obrigada, tá bom? Drica. Muito obrigada, Muito viu? Pelo bom, seu viu? carinho, pelas suas fofuchas que você Obrigada traz a pra você. gente. Tá Volte joia, muito sempre, obrigada. tá bom? Obrigada.